Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de fabricação, né? No caso, esse vídeo é uma resposta, né, referente ao quiz que a gente fez, né? E vamos aí entender a pergunta e verificar a resposta da mesma, né? Qual a velocidade de corte durante o torneamento, onde o diâmetro torneado é de 22 milímetros e a rotação usada é de 1400 RPM? Essa questão, né, referente à velocidade de corte, a gente já comentou várias vezes aqui no canal, mas ela gera muita dúvida, né? Vamos dar um zoom aqui, vamos verificar aqui a imagem. Aqui é o seguinte, aqui a gente tem algumas características, né? Esse Fn é a velocidade de avanço, ou seja, avanço longitudinal, né, referente aí à usinagem da peça, né? Esse mesmo avanço você pode ter na face também, né? Ou seja, teria um avanço transversal, né? Mas essa velocidade de avanço ela está ligada diretamente ali ao avanço da ferramenta em relação à peça, né? Então, vamos até supor o seguinte, a peça ela pode não estar rotacionando, a gente está falando de torneamento, né? A peça pode não estar rotacionando, né? Vamos assim supor, mas a ferramenta avançar sobre a peça. Obviamente você ia ter um problema que não ia ter corte, né? A ferramenta ia quebrar, ia ter um dano e tal, né? Então você precisa ter a rotação para ter o quê? Para você ter a velocidade, né, em contato ali com a ferramenta, né? Nesse caso especificamente aceleração, né, para que você possa ter aí a relação na cunha da ferramenta e de fato ter a ruptura do material, nesse caso conjecturando a usinagem, né? Beleza, tranquilo. Então aí você tem a velocidade de avanço. Essa velocidade de avanço é uma velocidade que você vai estar utilizando, né, indicada ali pelo fabricante ou com base nos testes que você venha fazer conforme o material que você venha usinar, né? Então essa velocidade de avanço ela está muito mais ligada à questão de indicação de fabricante, né? A velocidade de avanço ela é importante para cálculo de tempo de usinagem, né? Obviamente não só cálculo de tempo de usinagem, como questão de acabamento também, né? Mas ela está muito ligada a essa questão, né? Normalmente essa unidade ela vem em milímetro por rotação, né? Ou seja, quanto é que a ferramenta avança ali a cada giro, ok. Bom, outra característica, o N, que é a rotação, né? A rotação aí que vai te dar essa questão aí da velocidade, né? No que diz respeito ao contato ali da ferramenta, né, em relação à peça, né? E quanto maior, obviamente, a rotação, né, maior a velocidade. Quanto menor a rotação, menor a velocidade, né? Esse AP aqui está ligado à profundidade de corte, né? Aí é um parâmetro também indicado aí para o fabricante, né? Que você pode estar testando aí de acordo com o material. E aqui por último a velocidade de corte, né? Observa o seguinte, a velocidade de corte ela está com uma simbologia, né? Uma seta aqui, né? Parecida aqui com a da rotação. E aí justamente isso que causa muita dúvida, né? E poxa, velocidade de corte é ou não a rotação? Rotação é ou não a velocidade de corte? Vamos lá, vamos entender aqui o seguinte. Deixa eu até mudar aqui a imagem. Quando essas ferramentas são testadas, né, vamos supor que aqui seja uma peça plana. Vamos tentar explicar aqui como se fosse uma peça plana. Quando essas ferramentas são testadas, né, o que acontece é verificada a questão do, vamos chamar de poder de corte, né, profundidade, né, acabamento e resistência aí da ferramenta, né, juntando aí essas três características e outras também que porventura possam ter. Então a gente tem aqui, vamos colocar aqui de vermelho, a cunha aqui de uma ferramenta, né? Então aqui você tem o avanço dessa ferramenta referente ali à peça. Beleza, quando você tem esse avanço, você tem uma velocidade ali específica, né? Você tem uma velocidade ali específica, né? Então vamos supor que esse deslocamento aqui ele é de 1 metro, né? Vamos supor que seja de 1 metro, né? E essa velocidade aí foi de vamos colocar um tempo qualquer, vamos colocar 1 minuto, né? Vamos colocar 1 minuto. Então a gente tem 1 metro, né? E ele demorou 1 minuto, né? 1 minuto para percorrer esse percurso, né? Então a gente tem aqui, resumindo, 1 metro por minuto,
né, 1 metro por minuto aí. Só que aí o que acontece? Para que isso aqui seja válido, né, eu posso fazer esse teste, ok, mas pode ser que os parâmetros não sejam adequados, né, ou seja, a estrutura final do corte ela não seja adequada. Né? Então, esse parâmetro aqui para mim não ia ser útil, mas vamos supor que esse aqui seja o parâmetro ideal com base em testes e ensaios. Né? Ou seja, essa ferramenta ela consegue ter um bom processo de ruptura com uma velocidade de corte aí de 1 metro por minuto. Né? Ou seja, ela percorrendo esse comprimento da peça, né, de 1 metro em 1 minuto, né, ela vai te dar aí um bom processo aí de ruptura. Né? Isso leva em consideração vibração, aquecimento, né, características que vão te dar ali esse poder de corte que eu comentei inicialmente, né, levando em consideração a resistência da ferramenta, né, a capacidade de ruptura, enfim. Então, beleza, cheguei aí nessa condição. Só que o que acontece? Quando a gente vai para a peça cilíndrica, né, acaba gerando um pouco de dúvida em relação a isso. Né? Imagina que essa mesma ferramenta aqui, ela vai ser utilizada em uma peça cilíndrica e não plana, né? Não plana como essa daqui. Né? Eu vou apagar aqui. Deixa eu dar o zoom aqui de novo, voltar lá para aquela tela. Então, supondo que seja uma peça cilíndrica, o que é que vai acontecer? Vamos supor que essa aqui azul seja a cunha da ferramenta. O que é que vai acontecer? A peça ela vai estar girando ali em contato com a ferramenta. Então o que acontece? Você pode imaginar o seguinte, essa peça cilíndrica, se você quiser, você pode imaginar ela planificada. Né? Ou seja, você tem como calcular esse perímetro, né? É só multiplicar o diâmetro por π, que você vai ter esse comprimento aqui da peça. E é basicamente a mesma lógica do que eu tinha mostrado agora anteriormente. Né? Ou seja, por mais que a peça ali esteja girando, mas o contato com a ferramenta, o contato aqui na cunha, esse contato é igual. É claro que você tem mudanças ali no que diz respeito à vibração, aquecimento, mas é proveniente de cada processo. Né? É proveniente de cada processo, você vai ter suas ferramentas específicas ali, levando em consideração o processo e material. Então o que acontece? Essa velocidade de corte ela é indicada pelo fabricante, ou seja, por teste. Então quando eu digo, poxa, a velocidade de corte aí boa para adequada para essa ferramenta é de 1 metro por minuto, significa que você vai ter que utilizar aquele parâmetro ali de 1 metro por minuto. Só que o que acontece? Como é que você faz para garantir esse 1 metro por minuto? Deixa eu apagar aqui. Se você imaginar, vamos colocar aqui vamos supor aqui uma outra peça aqui ao lado. Então aqui você tem um diâmetro maior, vou colocar aqui diâmetro maior e diâmetro aqui menor. Vamos supor que seja o mesmo material, né, e a mesma ferramenta para poder usinar ele. Se é a mesma ferramenta, o que é que vai acontecer? O fabricante vai estar indicando, obviamente, a mesma velocidade de corte. Vai dizer, ó, a velocidade de corte dela, vamos supor que seja 200 metros por minuto. Como é que você faz para garantir 200 metros por minuto para uma peça com um diâmetro maior e para uma peça com um diâmetro menor? Na rotação. Ou seja, quando você vai calcular a rotação, é para garantir a velocidade de corte do fabricante. Ou seja, para que o contato tangencial da peça e da ferramenta, eles tenham essa velocidade indicada. A gente já comentou algumas coisas sobre tolerância sobre essa velocidade de corte, né? Às vezes você vai calcular RPM e não vai encontrar aquela rotação ali adequada. Você tem ali normalmente uma tolerância ali para menos, né? Mas em suma a relação é essa, é calcular a rotação para garantir a velocidade de corte. E aí o que acontece? Quando o diâmetro é maior, a rotação ela é o que? Menor. Quando o diâmetro é maior, a rotação ela é menor. Eu vou explicar o porquê. Quando o diâmetro é menor, a rotação é maior. É inversamente proporcional. Por quê? Vamos supor que a gente venha planificar essa peça aqui maior. Ela vai ter um comprimento. Quando eu digo planificar, obviamente se ela é cilíndrica, né, multiplicar o diâmetro ali por 3,14 para verificar quanto é que fica o comprimento dela ali linear. E vamos supor que a gente venha planificar também essa aqui com diâmetro menor. O que é que vai acontecer? O perímetro circular das duas é diferente. Né?
A que tem diâmetro maior vai ter um perímetro, obviamente, maior. A que tem um diâmetro menor vai ter um perímetro ali menor. Então, o que acontece? Quando você tem essa diferença, né, você tem que imaginar o seguinte. A partir do momento que a ferramenta toca aqui na peça, quando a máquina, né, o torno, ele der um giro, né, ele vai estar ali completando o quê? Um RPM, né, vai completar ali uma rotação. Beleza. Quando essa menor aqui também completar um giro, ele vai estar completando a rotação. Esse parâmetro de físico referente ao deslocamento, né, da RPM é igual. Né? Essa questão da velocidade ali do tempo é igual. Só que o que acontece? O contato com o perímetro é diferente. Né? O contato com o perímetro é diferente. É parecido com o que a gente vê muito em cálculo de rotação, levando em consideração engrenagens, né, com número de dentes diferentes, polias com diâmetros diferentes. Então é basicamente a mesma coisa, ou seja, quando uma ferramenta dessa aqui completar ali um giro completo, olha o contato que uma vai ter e olha o contato que a outra vai ter, ou seja, são contatos tangenciais diferentes. Então você precisa equilibrar esse contato tangencial, garantindo obviamente a mesma velocidade de corte. E para garantir a mesma velocidade de corte é quando vai entrar ali o cálculo da RPM. Então, para resumir esse contexto, né, você calcula a RPM para garantir a velocidade de corte ali indicada pelo fabricante ou, porventura, uma ferramenta que você fabricou e está testando ali, né, rotações diferentes. Então, quando você chegar numa rotação adequada, você pode fazer o cálculo reverso, a gente já mostrou isso aqui algumas vezes, e encontrar a velocidade de corte. E aí você não vai precisar estar testando todas as vezes. Já que aquele parâmetro ficou legal, você calcula a velocidade de corte e ali já deixa anotado ali para aquela ferramenta. Mas vamos voltar aqui para a pergunta, tá bom? Bom, qual a velocidade de corte durante o torneamento, onde o diâmetro torneado é de 22 mm e a rotação usada é de 1400 RPM? Beleza, aqui a rotação já está indicada, né? A rotação já está indicada aqui, 1400 RPM. O diâmetro, como eu falei, é importante por causa desse contato tangencial. E o que está faltando aí é a velocidade de corte. O cálculo para a velocidade de corte é esse aqui. Ó. A velocidade de corte é igual a π, vou colocar aqui 3,14, multiplicado pelo diâmetro, vou colocar aqui o D maiúsculo, multiplicado pela RPM. O que muda aqui, né, no caso aqui a RPM já coloquei 1400, o que muda é que você não pode colocar o diâmetro direto. Por quê? A velocidade de corte, a unidade usual é metros por minuto. Então, no caso, o diâmetro está em milímetros. Né? Então, nesse caso, você precisa converter 22 milímetros para metros. 22 milímetros vai dar igual a 0,022 metros. Né? Nesse caso, aí, só é pegar o 22 e dividir por 1000. Né? Então, vai dar 0,022 metros. Aí, é esse valor aqui que eu substituo no D. Então a gente vai ter aqui a velocidade de corte, vai ser igual a 3,14 multiplicado por 0,022 multiplicado por 1400. Inclusive, só a título de curiosidade, essa conversão que a gente fez aqui com 1000 de milímetros para metros é a relação inversa que a gente tem na fórmula da RPM. Né? Vamos colocar aqui a fórmula da RPM. A fórmula da RPM é igual VC, a velocidade de corte, multiplicado por 1000, dividido por π vezes D. Né? Dividido por 3,14, multiplicado pelo diâmetro. Então, esse 1000 aqui da fórmula é por causa da questão de conversão. Ou seja, você já faz uma conversão ali direto. Né? Convertendo milímetro, né? Ou no caso, metro para milímetro. Né? Então você já faz uma conversão ali direto na fórmula. Beleza, vamos aqui para a resposta. Né? Deixa eu multiplicar aqui para ver quanto é que vai dar essa velocidade de corte. 3,14 multiplicado por 0,022 multiplicado por 1400 vai dar 96,7 aproximadamente metros por minuto. Então essa é a resposta aí da pergunta. Vamos ver as alternativas e ver se tem alguma próxima aí ou igual a 96,7. Tá lá a primeira, a letra A, 96,76. Então a letra A é a resposta correta aí dessa pergunta, tá bom?
Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!